Marina já está aqui com a gente, mas o assunto agora é outro. Nós vamos conversar com a professora Alda Cristina Costa, que também é professora de comunicação social, mas aí lá na UFPA, e o professor Manuel Dutra, também da UFPA, doutor em ciências socioambientais. A professora Alda é doutora em sociologia e vieram aqui conversar com a gente porque nesta semana eles participaram de um evento na UFPA, que foi um evento organizado pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. E nesse evento eles falaram, o tema foi o tratamento que a mídia dá à Amazônia e a esse discurso sobre o desenvolvimento da Amazônia. Como é um tema importante, sempre oportuno e interessante, nós convidamos os dois para vir aqui conversar sobre isso. Agradeço imensamente, viu? Eu queria começar um pouquinho falando sobre essa participação de vocês nesse encontro, como é que foi, qual foi a repercussão disso, para depois então a gente entrar nessa história mesmo dessa percepção, né, de vocês sobre a mídia. Como é que foi lá no encontro, primeiramente? Boa tarde. É interessante, né? Você falou aí da Comissão Nacional, em conjunto com a Faculdade de Comunicação, mas no projeto de pesquisa da professora Célia Trindade, que é Mídias Alternativas na Amazônia, e mais uma organização não governamental, Rede de Justiça nos Trilhos. Que foi uma parceria, Uma parceria, que lá no hall do novo prédio da universidade tem uma exposição, inclusive do caso da cidade Mariana, em Minas Gerais. Eles estão andando no Brasil todinho com essa exposição. E durante uma semana estão fazendo um evento, trazendo, né, diversos estudiosos para falar a respeito dos impactos minerais. E dos impactos dos grandes projetos, projetos, em várias regiões do Brasil e aí na Amazônia, claro. Né? Custos sociais desses projetos e tudo. Então, ontem o debate foi uma roda de conversa que nós tivemos lá na universidade e aí a nossa participação foi excelente, né? Eu acho que quando a gente coloca a Amazônia em pauta, você cada vez mais vai falando um pouquinho para todo mundo o que é essa Amazônia, de que Amazônia nós estamos falando. A gente não pode tratar a Amazônia de uma forma homogênea, mas quando a gente fala Amazônia, está falando tudo igual. Né? E a gente desconsidera as singularidades e as particularidades. Nós mesmos fazemos isso, né? Nós daqui, né? Eu acho que é assim, né? A Amazônia está lá, né? Parece que a gente nós não estamos na Amazônia. Da Amazônia, né, professor? É isso aí. Esse evento, ele é parte de um esforço que, ele está sendo crescente, no sentido de que a gente, aos poucos, seja na academia, seja na sociedade de modo geral, aliás, tem que haver essa interação, a Amazônia vai deixando de ser uma coisa exótica, uma coisa esquisita, uma coisa que só chama a atenção por aquilo que ela tem de peculiar, que são as suas grandezas geográficas, físicas, as suas belezas monumentais, os seus imensos rios, etc. Que também a Amazônia tem todas essas coisas, mas ela é um lugar também onde sobrevivem as culturas, que tem seus povos, que tem dezenas de línguas, que tem uma cultura própria. Que tem cidades. Que tem modernidade. Que tem gente, né? Que tem gente. Tem gente. Eu sempre digo aos alunos, a gente não pode considerar o meio ambiente sem gente. O meio ambiente, na verdade, é produto da interação da cultura com o ambiente natural onde nós vivemos. Então, se alguém considera o meio ambiente como um local apenas de recursos naturais, seria interessante que perguntasse, por exemplo, aos macacos, às onças, qual é a definição que eles dão de ambiente, porque são eles que vivem lá. Quando nós, seres humanos, passamos a ocupar os espaços, nós interagimos com eles, com esse espaço. E este ambiente, forçosamente, existirá com a presença humana, com a cultura humana, na sua interação. Então, nós na Amazônia, com muita frequência, nos queixamos de visões, que nós chamamos externas, mas nem sempre ela é externa. Na verdade, ela é eternizada. Ela é eternizada, porque nós mesmos enxergamos, né? A Amazônia dessa forma, né?
há tempos atrás alguém me falou que uma pessoa, eu não vou dar nenhuma identificação, que uma pessoa, morador de uma cidade próxima a Belém, cada vez que se refere à Amazônia, diz lá na Amazônia, porque certamente é provável que essa pessoa, quase certo que essa pessoa, quando criança e jovem, dentro da sua sala de aula, ouviu o seu professor dizer lá na Amazônia, quando nós estamos aqui na Amazônia. Então, a descolonização da nossa cabeça que nós temos que traçar uma luta ferrenha se nós quisermos, e se Deus quiser, nós conseguiremos ser um povo que se afirma e que queremos ser brasileiros, mas não queremos deixar de ser amazônicos. Professor, e qual é essa visão que vocês encontraram nessas pesquisas dos estereótipos, né? O que ainda é o grandioso, ainda é como o professor está colocando, ainda é a natureza selvagem? Infelizmente, né? A gente não está dizendo que você não vai falar desse exótico, que você não vai falar desse mítico, mas não pode prevalecer somente esse discurso, né? O que a gente tem, o que a gente percebe na grande mídia, né? Um discurso onde há uma dicotomia, pobreza, miséria, preservação, devastação, mas este homem não cabe nesse discurso, ele nunca está presente. Então, só vigora esse tipo de discurso na mídia sobre a Amazônia. Você fala sobre a Amazônia é uma representação, você nunca fala de uma Amazônia real. E ontem te colocava a respeito dos discursos exógenos e os endógenos, né? O que a gente busca é um jornalismo equilibrado, que fale de uma Amazônia real, né? O que o jornalismo faz hoje? Ele retoma os contos, as cartas dos viajantes. É o mesmo discurso, não é um discurso diferenciado. É uma região que precisa ser ocupada, é uma região que precisa ser colonizada ainda, porque nós não temos condições para fazer o desenvolvimento dessa mesma região. Se a senhora me permite, eu gosto muito de rede social e no mês de julho eu estava de férias e catei uma página no Facebook chamada Nós Barrageiros. Nós Barrageiros. Barrageiro é um indivíduo que trabalha nas barragens. E era um rapaz que era de Minas Gerais, veio trabalhar nas barragens aqui e começou a postar dois discursos. O discurso deles, barrageiros, e o discurso da empresa que está fazendo Belo Monte. Aquilo é um estudo de caso, né? Da realidade concreta e absoluta da pobreza desses homens e da magnitude do discurso que é preciso desenvolver a Amazônia através desses projetos da ditadura militar ainda. Né? Eu não sei como é que a senhora percebe isso, mas esse discurso do desenvolvimentismo ainda está hoje, ele existe hoje. É um discurso, né? Todo discurso ele tem uma intencionalidade, ele tem uma ideologia. Então, o discurso sobre a Amazônia é um discurso de dominação e de poder, né? É um discurso que vem de fora para dentro. Nem tem a nossa submissão a esses discursos. A gente se conforma a esses discursos que foram criados a respeito da Amazônia. Ontem eu dizia que a gente precisa ocupar os espaços físicos e os espaços simbólicos sobre a Amazônia. Então a gente tem que discutir, quando a gente traz a Amazônia para a pauta de debate, seja na universidade ou fora da universidade, é para dizer o que é a nossa realidade, né? Quando a gente fala de um Pará, que é o segundo maior estado da federação, parece que o Pará é um estado único, e a gente sabe que não é. Você tem a região sul-sudeste, que é diferente do nordeste, que é diferente da região do Marajó. Então, a gente está falando de municípios díspares, diferenciados, e que têm necessidades diferenciadas. É a Amazônia, né? Quando o professor falou ainda agora, a Amazônia está lá, uma colega nossa jornalista, a filha dela disse para ela, mãe, quando é que a gente vai conhecer a Amazônia? Ela disse, minha filha, nós estamos na Amazônia. Né? E o que é? E quando você vê, então é muito fantasia, o planeta, o pulmão do mundo, é o discurso que você vê do governo militar, né? E que hoje ainda está aí, né? Pois é, o discurso institucionalizado que vai se dar no livro de geografia, no livro de história, né? A Amazônia precisa ser preservada, a Amazônia precisa ser resguardada, e a gente continua reproduzindo esse mesmo discurso. Agora, olha só, o professor Dutra, inclusive na tese de doutorado, né, na sua tese, professor, o senhor estudou alguns programas, o senhor estudou a mídia eletrônica, como a mídia eletrônica, alguns programas televisivos de telejornalismo, digamos assim, abordam, né, tratavam a Amazônia.
O senhor vem acompanhando isso, quer dizer, já faz um tempo isso, mas hoje o senhor ainda acha que é muito assim, ou há aqui e ali algum sinal de mudança em relação a isso? O senhor vê alguma coisa ainda no telejornalismo que tenha alterado essa visão sobre a Amazônia? Não, o que eu percebo é que tem aumentado momentos como este nosso aqui em discutir essas coisas. A minha tese foi transformada em livro e eu percebo que nos últimos 2, 3 anos tem havido uma procura maior deste trabalho meu e de outros na mesma linha. Que tem se debatido mais esse assunto. E o meu livro tem sido mais procurado. Mas só na academia ou de um modo geral? Não, de um modo mesmo geral. no telejornalismo tem havido... Então, eu gostaria de sugerir a colegas pesquisadores, sabe, que produzissem mais nesse sentido, que está havendo uma demanda em relação uma demanda. Mas o senhor ainda enxerga isso? Quer dizer, nos programas que o senhor rola na sua tese, como é que o senhor percebe que a Amazônia era retratada? O senhor fala aqui de um se ainda é, como, né? Porque como é que o senhor enxerga isso? O Globo Ecologia, a Globo Repórter foram alguns deles, né? Deixa eu me recordar rapidamente de um programa que eu analisei na minha pesquisa de doutorado e de um episódio ocorrido recentemente. Eu vou tentar responder. Quando a Ana Maria Braga e o seu papagaio louro estavam ali no Ver-o-Peso, naquele corrimão, e depois eles entram numa embarcação e vão na direção da Ilha das Onças, e ela conversando de repente ela vira assim, a câmera dá um passeio e mostra o centro de Belém, ali do Ver-o-Peso, aquela parte toda, e ela usa exatamente essa expressão. E veja que Belém também tem prédios. Quer dizer, veja aí que o prédio seria um contraste com a árvore, por exemplo, com alguma coisa alta, mas que não é produto da cultura, mas produto da natureza. Esse vai e vem entre cultura e natureza é recorrente na Amazônia. E recentemente, por uma das novelas da Rede Globo, com o sotaque, já houve em outras ocasiões coisas parecidas, em que a Glória Pérez, que é acriana, mas vive no Rio e São Paulo há muitos anos, que sempre está envolvida nisso. Quer dizer, uma espécie de reclamação. Eu digo assim de vez em quando para os meus alunos, quando é comum as pessoas, nós da Amazônia, ficarmos incomodados quando dizem assim, lá em Belém ou em Manaus ou em qualquer cidade da Amazônia, é verdade que anda índio na rua, que tem jacaré na rua, e as pessoas ficam incomodadas. Eu digo, olha, não é verdade, mas eu gostaria que fosse. Eu gostaria que os índios estivessem convivendo com a gente, com a nossa cultura, perguntando, e que os animais fossem tão próximos da gente que até hipoteticamente pudessem se cruzar com o jacaré na Avenida Presidente Vargas. Ainda na pergunta de vocês, recentemente a professora Vânia Torres também trabalhou na tese dela, analisou alguns documentários, algumas reportagens especiais, tanto da Globo, acho que da Record, eu não tenho bem certeza se foi da Record, e ela foi na mesma linha que o professor Dutra, avançou um pouquinho mais, a mesma coisa, né? Não teve muita alteração desse mesmo discurso, né? É sempre aquele homem muito só, aquele homem isolado, a escuridão, né? E que precisa ser feita alguma coisa. Inclusive na tese dela, o homem disse assim, mas o senhor não tem televisão lá numa comunidade ribeirinha? O repórter pergunta, né? Eu vi essa mas o senhor não tem televisão, mas o que o senhor faz? Assim, o senhor não conhece a Fernanda... Será que é possível essa existência? Pois o senhor não conhece a Fernanda Montenegro, como se a Fernanda Montenegro fosse alguma coisa para ele, né? E fosse mudar a vida dele. Aí ele disse, não sei quem é. Aí, assim, ele disse, puxa, mas ele vai usar uma expressão, eu sou muito burro mesmo, porque ele não conhecia a Fernanda Montenegro, né? Então você desconhece todo esse saber, todo esse conhecimento deste homem, considerando que ele não sabe o que é a Rede Globo, que são as novelas
da Rede Globo. Dani, diga lá, a gente tem pergunta, Alda e professor, diga lá. Com essa discussão agora da Clarice Soares Sacramenta. Ela diz que como público dessa mídia, no caso as grandes empresas de comunicação, ela sente um grande incômodo ao ver como mostra a nossa região apenas como floresta natureza. Diz também que somos muito além disso, com desenvolvimento, pesquisa científica, cultura. É isso que a gente falou agora, claro, né? com certeza. Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta também, e sendo um pouquinho advogada do diabo. Assim, esse discurso, claro que vocês estudam a Amazônia e nós estamos na Amazônia e somos amazônidas, mas esse discurso também, de certa forma, não é o mesmo que é feito, por exemplo, em relação ao Nordeste? Eu me pergunto também se o Nordeste também não é sempre retratado, ou em geral retratado da mesma forma, ou não é bem por aí? Sinceramente, eu não saberia te dar essa resposta. É isso que eu disse, porque vocês não são os estudiosos, vocês estudam a Amazônia. Né? Porque eu não sei também se essa é uma visão, né, que se tem em relação ao Nordeste, ao Centro-Oeste, já que esses centros produtores, né, desses programas e todos é o Centro-Oeste, né? Mas olha, o Centro-Sul, né? Renata, o Brasil começou no Nordeste, vamos dizer assim, no senso comum. Né? Onde foi que chegou para ficar, para se instalar, foi ali foi na Bahia. Quando o eixo de poder se deslocou mais para a direção sul-sudeste e mais tarde ficou lá se criou um novo, vamos dizer assim, um esquema de poder em que o que passou a prevalecer foi o Rio de Janeiro, passou a ser a sede. E a capital cultural do Brasil, né? E então, o norte passou a ser as províncias do norte, que se chamava. Né? Você sabe que, se eu não me engano, o professor aqui do meu lado pode, se eu tiver errado, o IBGE não utiliza o conceito de Amazônia, mas de norte, né? Uhum. Ainda no período colonial e mesmo depois, era muito frequente se chamar as províncias do norte, né? Como se fosse, e de um certo modo isso existe até hoje, né? Eu acho que esse termo Amazônia foi mais cunhado e consolidado na ditadura militar nos anos 70, né? Foi mais... Aí começou essa coisa de Amazônia, né? Esse discurso desenvolvimentista. E aí começou a se falar mais em Amazônia. Agora, só uma coisinha rapidinha, porque eu não quero interferir muito, já estou interferindo além da conta. Uma coisa que me chama muita atenção é quando vão nos telejornais em geral e vão mostrar, tem aquela hora que mostra, o momento que mostra o tempo, né? No Brasil inteiro. E aí é engraçado porque assim, é só o inverno e o verão de lá, né? Então assim, a base de tudo é assim, estamos no inverno, né? Mas é o inverno de lá. Então nós aqui estamos no verão, no norte, nordeste. Mas é assim, bom, como a apresentadora lá, né, do tempo, a moça do tempo, diz assim, como nós estamos no inverno, as temperaturas estão caindo no sul e no sudeste, mas imagina, eu vejo isso todos os dias. Lá em Belém, 32 graus. Então, assim, não é porque ninguém em nenhum momento diz, porque lá na região norte, na região amazônica, está no verão. É o inverno. Eu não vejo nunca isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando for o verão lá, vão dizer, mas lá no norte está chovendo. Mas também é verão, não é porque é verão, é porque aqui é o nosso inverno. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Isso aí faz parte daquilo que os teóricos da comunicação chamam, sobretudo os teóricos do discurso, que a professora Alda domina com perfeição essa área de conhecimento. Eles falam o lugar de fala. Exatamente. A grande questão que a gente pode se fazer por exemplo, no caso da televisão, das redes nacionais de televisão. Elas são redes nacionais e esses nacionais têm que ser entre aspas. Esse caso que eu falo é isso. O nacional se dá no centro-sul do país. É verdade. É como os jornais, os grandes jornais, né? Sim, aí eu falo dos jornais impressos. E a gramática dessa mídia pretensamente nacional, ela é nacional do ponto de vista da tecnologia, das transmissões, etc. Disseminação da informação.
Porque agora, o lugar de fala é localizado. Não, aí a gente tem que dar razão para o Câmara Cascudo quando ele diz que o Brasil é um arquipélago. Esse arquipélago continua. E isso está na Constituição Federal, no capítulo que fala da comunicação social, de que as programações regionais têm que levar em conta as peculiaridades do país. Nós não estamos querendo construir um país que pensa do mesmo jeito, que come do mesmo jeito, que dança do mesmo jeito, que canta do mesmo jeito. Gente, eu tenho que... Está chegando na hora de encerrar, mas diga, pode complementar. Para vocês dois. E como nós revertemos esse processo? Esse é o nosso desafio, né? O nosso grande desafio. Aqui a gente está tentando, por exemplo, aqui no Sem Censura Pará. Eu ia fazer um discurso sobre isso, que a primeira vez que eu vi Mosqueiro na televisão do jeito que eu vi foi com o Repórter Filé. E eu acho que isso foi muito importante. Para isso, as TVs públicas. Foi muito importante para mim. Nossa, essa é a cidade que eu vou. Importante. Não era o que eu estava vendo na televisão. O Filé me mostrou o Mosqueiro que eu gostava. Por isso a importância das TVs públicas, né? Da comunicação pública, né? Eu acho que o grande desafio é a gente pautar a Amazônia, né? Nós que moramos aqui, os municípios das regiões, colocar em debate, que não seja um debate das instituições de ensino. Né? Esse debate não pode estar lá só intramuros. É um debate dentro da sociedade. Vamos falar, vamos mudar a própria geografia que a gente dá nas escolas. Né? O que é o Rio Amazonas? Você aprendeu, não, já sei tudo da Amazônia. Ontem te dizia motivar, seduzir, ter um interesse maior por esta Amazônia. E a gente mesmo também, né? Nós mesmos que estamos aqui. Tem alguma coisa, Só um Dani? comentário rapidinho do José Flecha de Quaraci. Ele diz que quer avisar que em Quaraci tem índio andando na rua sim. Existem índios em Belém sim. Bom, é uma forma bem humorada, claro, de falar. Nós somos, né, descendentes de indígenas. Nós comemoramos há 2 dias Dia dos Povos Indígenas, dia dos povos indígenas né? aqui no Dia Sem Internacional, Censura, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Recebemos uma indígena aqui. Professor, só para fechar, porque a gente já está sem tempo mesmo, diga lá. Só para responder essa pergunta do Michel. O que nós podemos fazer é estudar a Amazônia, colocar a Amazônia nas escolas, como já foi dito aqui, repensar a Amazônia. Não que nós queremos sair do Brasil, queremos ser um país, não. Até porque os cabanos, a cabanagem foi muito mais para ser Brasil do que o contrário do que até se falou do separatismo. Não é. Nós queremos ser brasileiros, mas nós queremos ser respeitados. A partir, inclusive, das questões do desenvolvimento. Porque se o Pará hoje é o 2º ou 3º maior exportador, o dinheiro que vai dessa exportação e impostos vai para o governo federal, não vem para cá. Em grande quantidade. Então, é um assunto que vai embora. Se for uma frasezinha, diga. Vai dar uma frase. Uma frasezinha não dá, né? Já é demais, né? Não, a professora Ivana está fazendo uma pesquisa das mensagens presidenciais, né? E é muito interessante quando vê a confusão entre Norte e Nordeste. Os próprios presidentes da República eles tratavam Norte e Nordeste numa única rubrica. É a mesma coisa. Então, até hoje, você reproduz. As pessoas confundem. Ora fala no Pará, o Maranhão está no Norte, o Pará está no Nordeste, eles não sabem. Porque o Maranhão está na Amazônia legal, mas é Nordeste, não é Norte. Aí começa a confusão. Eles não estão configurando o Maranhão com a Amazônia legal. Isso agora já foi Nordeste, uma preciosidade, com preciosismo. Olha, gente, maravilhoso, orgulho receber vocês aqui, um prazer imenso, viu? Esse assunto é sempre importante, a gente tem que falar e o espaço também é esse aqui. Esse é o espaço, nunca termina, e esse é o espaço para nós falarmos sobre isso. Eu agradeço imensamente.